Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar do dia. Hoje o tema é MDFE, Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônicos. Bom, o que falar do MDFE, né? A gente já sabe que dentro das nossas corporações, nenhuma corporação aí hoje do agronegócio está praticamente ausente dessa obrigatoriedade, né, de emissão do manifesto de documentos fiscais eletrônicos. Mas quais são as situações onde você, contribuinte, será o obrigado a emitir esse documento, né? Como que ele pode ser emitido? Para que? Qual a sua finalidade, afinal? Nós sabemos que o MDFE é uma obrigação muito antiga, ela é um componente do nosso projeto SPED, projeto esse que já tem aí quase 20 anos, né, de andamento, praticamente, foi instituído lá em 2007, mas debates anteriores a sua instituição já vinham tratando desse sistema público de escrituração digital. O MDFE, ele não foi instituído logo lá de início, contudo, eles também já têm aí um longo prazo de vigência, permanência aí. Hoje nós estamos falando de praticamente 15 anos de MDFE. Contudo, a gente sabe que dúvidas sempre surgem no decorrer do nosso caminho. Então, pensando nisso, a nossa equipe promoveu esse evento, né, para auxiliar a todas as nossas corporações, principalmente o pessoal da área fiscal, né, de como tratar, dar o adequado tratamento ao MDFE. Então, pensando nisso, gostaria de convidar agora aqui para a sala, né, conversar, dar um alô para a gente. Primeiramente, convidar aqui a Cida, nossa consultora, né, nossa coordenadora da parte de fiscal, ICMS, IPI, ISS, conhecidíssima de vocês, né, já ministrou vários eventos, várias palestras, inclusive presencialmente em várias corporações aí que nos acompanham. Cida, convidar você aqui então para dar um oi para esse pessoal, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora aqui a falar um pouco sobre o MDFE, né? Espero que vocês consigam absorver alguma, né, algo que ainda vocês não saibam, ou se saibam, né? Ou seja, a gente veio aqui para atualizar, né, as informações sobre o MDFE. Eu vou passar agora a bola para a nossa amiga Daiane. Daiane, seja muito bem-vinda, Daiane, também. Também outra muito conhecida de vocês, participa aí de diversos debates junto com as suas corporações, atende demais vocês aí no nas dúvidas do dia a dia. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigado, bom dia a todos. Esperamos ter um evento bem bacana aqui, trazer um pouquinho, compartilhar aí com vocês informações ou esclarecimentos de algumas dúvidas, apesar de ser algo da nossa rotina, né? Estar presente aí na nossa rotina praticamente todos os dias já o manifesto, né? Que não é algo novo para nós, mas um assunto que sempre gera dúvidas no momento de emissão, quem está obrigado. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, trazer informações e tentar esclarecer esses pontos de dúvidas aí para vocês, legal? Perfeito, Daiane. Muito obrigado aí. Então, vamos lá. Para iniciar esse debate, primeira coisa que a gente deve ter em mente: o que é o MDFI? Né? Então, quando a gente fala de manifesto de documentos fiscais eletrônicos, do que estamos falando? E para trazer esse esclarecimento, convido novamente a Daiane para assumir a palavra aqui. Daiane, é com você. O que é MDFI? Legal, Milton. Vamos lá, então. O que é o MDFE? O MDFE é um manifesto eletrônico de documentos fiscais em que a gente tem um resumo do transporte que está acontecendo. Por quê? O que acontece, né? A legislação que veio instituir o MDFE, trazer essa obrigatoriedade, é o ajuste CINIEF 21 de 2010. Então, a gente teve lá em 2010 a instituição, e aí a gente passou a ter essa obrigatoriedade. Então, a gente
vai substituir o manifesto de carga, o modelo 25, que a gente adotava e utilizava anteriormente, pelo MDFE, que é o manifesto eletrônico de documentos fiscais. Então, a partir do ajuste CINEF 21 de 2010, a gente passa a ter essa nova obrigação. Então, quando a gente for realizar transportes de mercadorias, que a gente vai adentrar aqui aos poucos, quando é obrigatório e quem fica responsável pela emissão, nós precisamos, então, adotar o MDFE, tá? O ajuste CNF, apesar de ser publicado lá em 2010, a obrigatoriedade efetiva do MDFE só passou a ser lá em 2014. Então, de forma progressiva, os estados, né, o ajuste CNF trouxe ali um escalonamento, os estados foram seguindo esse escalonamento e fazendo que ficasse obrigatória a emissão do MDFE. Em quais situações no primeiro momento, era obrigatória a emissão do MDFE? Nas operações, nas interestaduais de mercadorias fracionadas. Então, quando nós passamos a ter as obrigatoriedades lá em 2014, no primeiro momento, as operações interestaduais, a gente precisava emitir o MDFE, e quando eram mercadorias fracionadas, ou quando a gente tem o transporte próprio, né, em veículo próprio, ou alugado, arrendado. Então, vou falar aqui para vocês também um pouquinho da finalidade. Por que a gente teve, né? Por que faz parte aí do projeto do SPED a emissão do MDFE? O intuito é de reduzir custo, de melhorar o andamento, né? A fiscalização do fisco, melhorar também as rotinas do contribuinte. Então, dentro das finalidades do MDFE, nós podemos citar a rastreabilidade da mercadoria. Então, agora é muito mais fácil o fisco e até mesmo para o contribuinte rastrear, saber como que está a circulação de uma mercadoria, porque o MDFE, ele resume em um único documento várias informações. Fica mais fácil a gente identificar quem está responsável pelo transporte em trechos, né? A gente sabe que as mercadorias, quando para o efetivo transporte das mercadorias, em regra geral, a gente às vezes demanda de transportadoras. Então, não é uma coisa que a gente já colocou aqui no caminhão e já chega lá no destinatário, né? Às vezes passa por operadores logísticos, e o MDFE ajuda a gente a entender aonde que essa mercadoria está e fazer esse controle da circulação da mercadoria. Consolida as informações da carga, porque lá no MDFE, o que a gente tem? As informações do motorista, as informações da mercadoria, as informações do veículo e em qual unidade de destino se inicia e onde vai terminar essa prestação de serviço, né? Essa mercadoria, ela vai sair de onde e tem que chegar aonde? Em quais estados? Qual que é a rota que o caminhoneiro, né, que a transportadora, ou eu com o meu caminhão que fui buscar uma mercadoria, qual é o percurso que eu tenho que fazer para chegar lá no meu estabelecimento? Então, são informações importantes e que constam no MDFE. Outro ponto positivo aí para o MDFE, né, uma finalidade dele é facilitar a fiscalização nas barreiras, porque o fisco tem lá, o caminhoneiro apresenta, né, o MDFE, e ali dentro do MDFE ele consegue ver quais os CTS estão citados, no caso de transportadora, ou no caso de transporte próprio, quais notas fiscais estão sendo transportadas pelo aquele veículo. Então, facilita, né, agiliza ali a vida também do caminhoneiro. E a gente também pode monitorar as alterações. Pode acontecer, a gente sabe, nem tudo é perfeito, né? O caminhão às vezes não vai carregar
hoje aqui no nosso estabelecimento e já vai sair e já vai entregar a mercadoria. Pode acontecer de quebrar no meio do trajeto, acontecer algum imprevisto e o motorista que eu indiquei não poder fazer o transporte. Então, o MDFE também nos permite rastrear essas alterações de informações, tanto de carga como de veículo e do motorista. E como eu já falei, também a gente consegue mensurar aonde começou o transporte e aonde vai terminar. Então, o estado que saiu a mercadoria e aonde a gente deseja chegar com essa mercadoria lá no destinatário. Outro ponto importante aqui para a gente conversar é quem está obrigado ao MDFE, né? Quem que é obrigado hoje a emitir o MDFE? É todas as operações? É só quando eu contrato transportadora? Então, o MDFE, de acordo com a ajuste CNF 10 de 2021, de 2010, me perdoe, ele está obrigado a todos os contribuintes, emissor de CTE, que são as transportadoras, e os emissores de NFE, em algumas situações que a gente vai pontuar um pouquinho mais lá na frente, quando que na emissão da NFE, o MDFE se torna obrigatório, porque daí não são em todas. Para as transportadoras, são em todas as operações delas, porque elas fazem sempre transporte de mais de uma nota fiscal, né? E sempre na operação interestadual e a partir de 2019, nós tivemos uma alteração no ajuste CNF 21 de 2010, que trouxe também a opção, né, a possibilidade da unidade federada, né, dos nossos estados, também obrigar a emissão do MDFE nas operações intermunicipais, ou seja, nas operações internas. Vários estados passaram, então, a adotar também, a obrigar a emissão do MDFE nas operações intermunicipais. Então, as transportadoras precisam estar sempre atentas a isso, né? Se eu preciso também atender a legislação estadual e se quando eu faço o transporte de mercadoria intermunicipal, eu também estou obrigado ao MDFE naquele estado. Para o contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica, então a gente vai ser obrigatório o MDFE quando eu fizer o transporte próprio ou quando eu contratar um autônomo. Então, só que também não é bem assim, né? Todas as vezes. Existem algumas exceções que a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente, que eu não vou adentrar agora. Mas, em regra geral, o emissor de CTE e de NFE, quando o transporte próprio ou veículo arrendado, alocado, ou na contratação de um autônomo, o destinatário precisa daí fazer também a emissão do MDFE para o transporte dessa mercadoria. Quais os modais que hoje exigem a emissão do MDFE? É só no transporte rodoviário? O ajuste CNF traz para a gente que essa obrigatoriedade não é somente para o transporte rodoviário, né? O transporte lá com o nosso caminhãozinho, ou às vezes numa van, num veículo baixo, né? Também se estende ao ferroviário, ao aquaviário e o aéreo, tá? Então, para as transportadoras, né, talvez que praticam mais de um tipo de modal aí de transporte, também tem que daí ficar atento a essa extensão da emissão do MDFE, né, essa obrigatoriedade aí do MDFE que a gente tem com base no ajuste CNF 21 de 2010 e que os estados ou internalizam ou regulamentam esse texto nas legislações aí, a gente, como contribuinte de cada estado, precisa atender também. Outro assunto bem legal, assim,
Num primeiro momento, quando surgiu essa obrigatoriedade do MDFE, existia um programinho gratuito, um programinho que o SPED disponibilizou para a gente usar para a emissão do MDFE. Mas já tem um bastantinho tempo já que não se usa mais, não tem mais. O SPED tirou, né, a Receita Federal tirou esse programa gratuito e a partir de então, para a emissão do MDFE, passou a ser obrigatório ter um sistema. Então, para aqueles que estão obrigados à emissão do MDFE, nós precisamos ter um sistema. Então, quais são os requisitos para a gente fazer a emissão do MDFE? Estar credenciado para emitir um CTE ou NFE, ter um sistema que me permita fazer a emissão do MDFE, que atenda ao layout, né, do manual do contribuinte do MDFE, com todos os campos, né, que depois, na hora da geração e da assinatura digital, vai gerar lá o XML com todas as informações que a gente possa acessar, bem como o documento auxiliar, né, que é o que a gente imprime, que sai lá bonitinho no formatinho lá com todas as informações. E, para assinar, eu preciso de um certificado digital. Então, quando eu sou credenciado para emitir CTE e NFE, logo eu também tenho certificado digital. Então, eu já cumpri um dos requisitos, que é poder assinar, ter o certificado digital para poder assinar o MDFE, porque o MDFE só tem validade depois da assinatura. É igual a nota fiscal eletrônica ou o conhecimento de transporte. A gente precisa preencher, vai fazer a integração com o banco de dados da Receita, a Receita vai ler tudo isso, a Receita Estadual e Federal vai ler tudo isso e vai autenticar, vai validar, e aí sim gera o documento para que a gente possa imprimir e fazer a circulação da mercadoria. Então, lembrando sempre, para fazer a emissão do MDFE, a gente precisa cumprir esses requisitos. Estar credenciado para a emissão de CTE e MDFE, NFE, ter um sistema para que eu possa fazer a emissão, né? Talvez um sistema que integre com o meu, ou eu vou lá e preparo, né, dentro do meu ERP lá, do meu sistema interno que eu tenho, e atendo às exigências do manual e crio um módulo lá para a emissão. E o certificado digital para fazer a assinatura, para que o documento, o MDFE, tenha validade, né? Agora eu vou entrar aqui para vocês, né? Então, assim, fazendo um resuminho do que eu falei. O MDFE não é algo novo, foi instituído lá em 2010, a obrigatoriedade passou a ser efetivamente lá em 2014, de forma escalonada, trazendo lá, o ajuste foi trazendo a obrigatoriedade por contribuintes, tá? A gente precisa emitir o MDFE sempre que a gente tem um transporte interestadual ou intermunicipal, conforme o ajuste traz para a gente, nas cargas fracionadas, no caso das transportadoras, e quando eu faço um transporte próprio com um veículo arrendado ou eu contrato um autônomo. Quais são os requisitos? Preciso estar credenciado à emissão de nota fiscal ou CTE e ter um certificado digital para fazer a assinatura. Então, de tudo isso que a gente conversou agora, desse resuminho aí que eu fiz para vocês, né, de como funciona ali o MDFE, quando foi instituído, eu vou entrar agora falando para vocês mais da questão prática. Daiane, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, que às vezes parece ser assim uma dúvida meia boba, né? Às vezes a fala assim, não quero perguntar porque eu não quero parecer inoportuno, mas olha só, gente, observe que todas as vezes que a gente falou de emissão de MDFE, nós temos uma vinculação com o fato gerador de CMS, né? Então a gente fala que
emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de CTE, ou seja, operações intermunicipais e interestaduais. Né? É comum, às vezes, para quem está ingressando na área fiscal, né, quando vai fazer uma operação interna, né, dentro do próprio município, inicia e termina no próprio município. Nossa, e agora? Será que eu preciso emitir um MDFE? Então fica aí já a gente já pode fechar uma caixinha aí, né, uma coisa assim, para ninguém esquecer mais, né, Daiane? Fala assim, não, nesse caso aqui, a operação iniciou, terminou no mesmo município, a gente não temos que falar da emissão desse documento fiscal. Exato, Milton, bem colocado. Então, sempre que a operação, né, a circulação da mercadoria for dentro do mesmo município, não há que se falar em manifesto. Mas quando a gente fala da operação interestadual ou intermunicipal, aí a gente tem que se preocupar, tem que criar o alerta e aí, como o ajuste CINIEF traz que na operação intermunicipal fica a critério do fisco estadual, aí a gente precisa recorrer à nossa legislação estadual e ver, ela está obrigando ou não a emissão? Existe alguma exceção? Porque existe, tá? Um pouquinho mais ali na frente, só vou comentar rápido, depois eu adentro um pouquinho melhor. Existem algumas legislações que elas estabelecem a obrigatoriedade do MDFE na operação intermunicipal, porém ela traz algumas exceções, algumas regrinhas ali. Se for para o município, entre o município tal e tal, não tem. Ou se for num raio de 60 quilômetros, aí também não precisa. Então, daí a gente tem que recorrer à legislação estadual e certificar de que há essa obrigatoriedade, não. Por quê? Porque a falta de emissão de MDFE gera multa. Então, se eu estou circulando com a transportadora, ou estou com um caminhão próprio, estou com uma mercadoria, e eu não estou acompanhada do MDFE, eu vou receber uma multa, tá? Então, é algo assim, simples, né? Porque é simplesmente uma informação de rastreabilidade da carga, mas que gera uma penalidade para o contribuinte, tá? Então, a gente tem que ficar atento para facilitar aí a nossa vida, né? Para não ter que ter o ônus aí da multa, e para que também não percamos tempo aí no transporte das mercadorias. Então, bem colocado, Milton. Então, nas operações internas, né, dentro do mesmo município, que se iniciou e terminou no mesmo município, a gente não tem que se falar em MDFE, tá? Puxando aqui o gancho que o Milton colocou, né, que está na esfera estadual, é importante frisar aqui que o MDFE, ele não tem nenhuma informação de tributação, de incidência de ICMS. A única coisa que a legislação estadual vai estabelecer é a penalidade caso eu esteja circulando sem o MDFE ou com o MDFE encerrado, tá? Porque a gente sabe que pode acontecer, talvez por algum erro, um equívoco, durante o transporte o MDFE foi encerrado, né? Talvez eu encerrei o MDFE errado. Se o caminhão é parado com esse MDFE encerrado antes de finalizar a entrega da mercadoria, isso também gera penalidade. Mas o MDFE não tem fins tributários. Então, a tributação do ICMS, ela vai acontecer na nota fiscal eletrônica e no conhecimento de transporte. Aqui é só mesmo para a gente rastrear a carga. Então, eu vou ter ali só as informações do motorista, do veículo e especificidade da mercadoria. É em caixa, é unitário, é uma máquina, né? Quanto pesa, qual que em qual F iniciou o transporte e aonde vai terminar esse transporte. Legal? Quando que a gente precisa emitir, então, o MDFE? Sempre que eu tiver a transportadora, né? Eu fizer a contratação de uma transportadora, ela vai
reunir as notas fiscais que estão dentro daquele caminhão, dentro daquela carga, e vai emitir ali o MDFE para fazer o transporte. Quando eu faço um transporte em veículo próprio, né, um veículo que é meu, ou que eu arrendei, ou que eu aluguei, ou quando eu contrato um transportador autônomo. Também a gente tem as situações de emitir o MDFE quando acontece transbordo, redespacho, subcontratação e substituição de veículos. O MDFE, depois que a gente faz a emissão, não é possível alterar. Então, o que eu posso fazer depois de autorizar um MDFE? Somente o cancelamento ou o encerramento. Então, se acontece de ter alguma alteração de informação, se não existe um evento específico que me permite fazer esse ajuste no documento, eu preciso encerrar e emitir um novo MDFE. Questões assim que geram bastante dúvida na hora que a gente vai emitir mesmo, que a gente vai praticar. O caminhão está lá carregado. Quando que eu preciso emitir esse MDFE? Então, eu carreguei o caminhão está lá preparado para sair. Então, o MDFE ele tem que ser emitido antes de iniciar o transporte, porque eu preciso falar para o fisco para onde que eu vou. Eu preciso falar, ó, eu vou passar por tais e tais estados. Estou saindo do Mato Grosso e vou fazer uma entrega lá em São Paulo. Por onde? Quais estados que eu vou passar? Então, eu vou identificar ali de forma cronológica qual o estado que eu vou passar até chegar em São Paulo para fazer a minha entrega. Então, carregado o caminhão, eu faço o MDFE para iniciar a circulação da mercadoria. Quantos MDFEs eu preciso emitir? Aí entra a questão prática da gente saber quando é exigido e como que eu preciso emitir. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil. Se eu tenho um caminhão que vai sair do Mato Grosso e vai fazer várias entregas em São Paulo, só vai alternar os municípios, a gente vai ter a emissão de um MDFE, porque está iniciando no Mato Grosso e o descarregamento dessa mercadoria vai acontecer todas dentro do estado de São Paulo. Então, eu tenho um único MDFE, eu vou encerrar somente a partir do momento em que eu finalizar a última entrega dentro do estado de São Paulo. Agora, e se eu tenho a situação em que eu tenho o caminhão que está saindo do Mato Grosso, mas ele vai fazer entregas no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Paraná? Porque a gente sabe que o caminhão, muitas vezes, não sai somente para fazer uma entrega específica, né? Principalmente no caso de transportadora, a transportadora vai preencher ali toda o volume do caminhão para ele poder sair até para viabilizar o transporte. Então, quando a gente tem essa situação de que o caminhão sai do Mato Grosso, mas ele vai parar em 3 estados diferentes para fazer entregas, a gente vai ter a emissão de 3 MDFEs. Então, eu vou ter um MDFE do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, um MDFE para São Paulo e outros para o Paraná. Finalizando as entregas em cada estado, eu vou lá e faço daí o encerramento do MDFE, tá? Então, quantos MDFEs a gente precisa emitir? Vai depender da entrega, da UF que a gente vai fazer a entrega. É tudo dentro do mesmo estado? Então, eu emito um único MDFE. Eu vou fazer entregas em mais de um estado, então eu tenho que fazer obrigatoriamente um MDFE para cada estado. Outro assunto bem legal, assim, que a gente aqui na consultoria vê que gera bastante dúvida, é
a questão da responsabilidade pela emissão do CTE. De quem é a responsabilidade da emissão do CTE, dependendo da situação. Então, vou dar aqui alguns exemplos para acho que ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, na subcontratação, quando a gente tem uma transportadora que subcontrata outra transportadora para fazer esse transporte. Nesse momento, de quem é a responsabilidade para a emissão do MDFE? É a transportadora subcontratada, porque ela tem a informação do veículo que vai fazer esse transporte, de quem vai ser o motorista, e ela daí vai ter o conhecimento de qual nota fiscal ela vai transportar. Então, ela detém todas as informações que a gente precisa colocar no MDFE. Quem é o motorista, qual vai ser o veículo e qual é a rota que ela vai usar para levar aquela mercadoria, tá? Então, quando eu tenho a contratação de uma transportadora, a responsabilidade é da transportadora contratada, mas se ela subcontratar uma outra, aí a responsabilidade pelo MDFE se torna da transportadora subcontratada. Quando a gente tem a situação do transporte próprio. O transporte próprio, sempre que o veículo é meu, ou arrendado, ou alugado, a responsabilidade é sempre do destinatário, desde que ele seja credenciado para a emissão de NFE. Então, fiz uma venda de uma mercadoria e o destinatário vai ficar responsável por vir buscar essa mercadoria na minha empresa com o caminhão próprio dele. Então, a partir desse momento, ele sendo também contribuinte do ICMS e credenciado à emissão de NFE, ele fica com a responsabilidade da emissão do MDFE. A minha responsabilidade como vendedor é de emitir a nota fiscal de venda da mercadoria, indicar que a responsabilidade do transporte é dele e ele fica com a responsabilidade da emissão do MDFE sobre essa nota. Então, para ele fazer a circulação dessa mercadoria, ele vai precisar daí fazer a emissão do MDFE, que aí ele tem conhecimento das informações, né, do veículo dele, do motorista, né, que ele próprio, ou às vezes um funcionário, e aí ele tem esse conhecimento para fazer daí o MDFE, o manifesto. Outra situação, quando a gente contrata um transportador autônomo, o TAC, de quem é a responsabilidade de fazer o MDFE? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, a Cida vai falar um pouquinho mais detalhado desse assunto, mas na contratação de autônomos, a gente pode ter a responsabilidade tanto pelo destinatário quanto pelo próprio autônomo, porque o autônomo, em regra geral, na maioria dos estados, já está utilizando o NFF, né, aquele regime simplificado de emissão de conhecimento de transporte. Então, existe lá o aplicativo NFF e o transportador autônomo, em regra geral, já está obrigado a utilizar esse aplicativo, né, para fazer a emissão do conhecimento de transporte. Então, nesse momento, ele se torna responsável pela emissão do MDFE, tá? Mas aí também tem algumas regrinhas ali que pode, em algum momento, ser responsabilidade do destinatário. Então, quando eu contrato um autônomo para ir lá retirar uma mercadoria, eu preciso ficar atento a essa responsabilidade. Caso ele não faça a emissão do MDFE, eu preciso fazer, porque senão vai ter penalidade ali no transporte dessa mercadoria, na falta da emissão do MDFE. Ô, Daiane, só para não fugir um pouquinho da questão temporal aqui, nós tivemos uma participação do chat questionando o seguinte: a quantidade de MDFE não tem a ver com quantos fornecedores é o transporte, e sim com quantos estados vão descarregar a carga? Seria isso?
Isso mesmo, não está relacionado ao documento fiscal, então não é aos destinatários que eu tenho, é ao F de destino. Então, se eu tenho vários clientes, né? Se a transportadora colocou lá no caminhão dela, né? Pegou várias cargas para entregar para várias empresas diferentes, mas que estão dentro do estado de São Paulo, eu tenho um único MDFE ali para a transportadora, porque ela está saindo, por exemplo, do Mato Grosso e vai fazer várias entregas em São Paulo, independente de ser várias empresas ou vários municípios. Então, não está atrelado aos destinatários da nota fiscal eletrônica ou do CTE, né, do tomador de serviço, está atrelada ao estado de descarregamento da mercadoria. Mais algum questionamento, Milton? Posso seguir viagem? Pode seguir viagem. O pessoal que está acompanhando aí, quem que está gostando, já pode dar um joinha para a gente também, uma interação aí, deixar nosso debate ainda mais gostoso. Isso aí. O pessoal tá todo mundo atento aí, Daiane, Cida, só na guarda. É isso aí. Então, Daiane, para dar a sequência aqui, né? Eu vejo que os estados também, eles têm, como foi já dito, né? Nas operações internas, os estados têm a competência de determinar ou não a emissão do MDFE. Né? Em relação a isso, o que você pode trazer para a gente em relação aos estados que o agro hoje é forte aí, que a maioria dos nossos clientes acabam se encontrando estabelecidos? Legal, Milton, isso mesmo. Quando eu estava estudando ali o tema, eu vi essa questão, né, de que o ajuste CNF deixa a cargo do Estado trazer essa obrigatoriedade ou não. Então, aí eu fui ali fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa, para ver pelo menos nos estados em que a gente tem maior abrangência aí, que a gente tem os nossos clientes, para saber se em todos os estados tem essa obrigatoriedade do MDFE também nas operações intermunicipais. Então, o Mato Grosso, ele estabelece, lá na portaria 145, ele traz essa exigência, tá? Então, nas operações intermunicipais, eu tenho sim que emitir também, eu tenho essa obrigatoriedade no Mato Grosso, então eu tenho que ficar atento. Mas aí ele tem lá algumas exceções, tá? Tem três pontos de atenção lá, que é importante a gente estar sempre atento lá na legislação, porque tem alguns municípios, entre alguns municípios, em que ele traz a dispensa da emissão do MDFE. E aí a legislação do Mato Grosso também é bem bacana, quando a gente pega lá, ela já reforça, Milton, aquilo que você já tinha comentado anteriormente, a questão da dispensa quando a circulação da mercadoria é dentro do mesmo município. Ela já traz lá para a gente que não tem a exigência da emissão do MDFE quando acontece dentro do mesmo município. Perfeita, Daiane, perfeita. Então é isso aí, pessoal. A gente vê que, através da fala da Daiane, quem são os obrigados, em quais situações, quantos CTEs a gente precisa emitir para acompanhar o transporte. Né? Eu sou da época que, quando começou a surgir essa parte de MDFE, por coincidência, eu trabalhava em uma transportadora na área fiscal. E a gente sabe que, na época, a gente tinha um volume muito grande de documentação fiscal para ser emitido, para ser armazenado. E hoje, querendo ou não, a gente... algumas pessoas ainda têm aquela certa relutância de falar assim, não vai dar certo, meio eletrônico. Mas a gente vê que o ambiente SPED, ele vem aí para facilitar muito a vida do contribuinte, inclusive na economia de custos, né, a simplificação em questões de correções. Imagina só, você emitisse um CTE errado antigamente, né, um conhecimento, né, uma carta frete lá errada, não tinha como você correr atrás e corrigir a situação de uma maneira fácil. Hoje nós temos vários meios ali onde a gente pode realizar a correção, né, inclusive o armazenamento. Nossa senhora, quem é da época ali de vamos dizer ali, uns 15 anos atrás,
a gente sabia o volume de documentos fiscais, aquelas caixas de arquivo, tinha que alugar até espaços físicos necessários para guardar documentos fiscais, né, pelo período prescricional lá de 5 anos. Né? E quando necessitava, era um Deus nos acuda ali para poder ir lá, tentar encontrar o documento fiscal, né, e levar ao conhecimento do fisco. Hoje a gente vê que as operações, elas estão sendo assim muito simultâneas, o transporte acontece junto com a emissão dos documentos, o fisco já fica sabendo de imediato, então os contribuintes e o fisco já têm uma relação direta, onde as informações já conseguem se conversar, inclusive é meio também de cruzamento de informações aí para os fiscos poder identificar possíveis irregularidades fiscais e tributárias, né? Mas vamos lá. Milton, deixa eu só complementar aqui, né, que eu falei só do Mato Grosso, né, mas dentro ali dos estados que a gente atende, Goiás também traz essa obrigatoriedade na legislação, o Paraná também tem essa obrigação nas operações intermunicipais, o Maranhão, o Piauí e o Pará também trazem, também já deixam claro na sua legislação essa obrigatoriedade quando a gente fala das operações intermunicipais. Então, só para trazer uma abrangência um pouquinho maior aí para os nossos ouvintes aí. E para complementar, né? Eu também sou dessa época aí que tinha que ir lá no arquivo morto fazer levantamento de documento fiscal para o fisco. Nada, eu não acredito, não. Você tá com o quê? 19 anos? Não, você não, de jeito nenhum. Você não vai me enganar com essa daí, não, hein? Mas isso aí, então vamos passando então para o próximo tema aqui. Nós ficamos sabendo agora já, né, quem estão obrigados a emitir o MDFE, né? Agora vamos convidar então a Cida para participar do nosso debate aqui, e para a Cida faça uma missão, né? Cida, uma pergunta para você. Bom, quem está obrigado, a gente já conheceu na fala da Daiane. Agora eu quero que você traga para a gente, por gentileza aí, quem está dispensado da emissão do MDFE. Eu não sou desse tempo, tá, gente? De arquivo morto, eu nem conheço. Mas vamos lá. Quem está dispensado de emissão do MDFE? Né? Ou seja, mesmo que eu tenha uma nota fiscal, né, emitida, ainda assim eu tenho a dispensa da emissão do MDFE. A gente tem alguns exemplos, né? Na prestação de serviço de pessoa física ou jurídica, responsável pelo transporte de veículo novo não emplacado, quando esse for o próprio transporte, né, o próprio meio de transporte, ou seja, eu compro um caminhão sem placa lá em São Paulo e estou levando para o Mato Grosso, né? Então, nesse transporte desse caminhão que está dispensado o emplacamento, né, que o emplacamento vai acontecer somente lá no Mato Grosso, eu também estou dispensada da emissão do MDFE nesse caso. Apesar que a gente já tem notícia, há uns anos atrás, que o estado do Mato Grosso do Sul autuou uma empresa, cliente nossa, que estava transportando um caminhão sem placa, né? Ou seja, aí foi uma multa bem alta, né? Então, aí o próprio estado, a própria legislação do estado, do MS, traz isso, traz essa dispensa de emissão do MDFE. Tá? A gente tem também o contribuinte emitente de NFE nos seguintes casos, o que eu falei, né? Ou seja, não são todos, há exceções, né? Emito NFE, preciso emitir MDFE, emito um CTE, preciso emitir o MDFE, a princípio sim, né? Mas a gente tem algumas exceções. Quando quem for o transportador, né, ou seja, a empresa que vai comercializar o produto for microempreendedor individual, o MEI, né? Então, o MEI está dispensado do MDFE. A pessoa física ou jurídica não inscrita no cadastro contribuinte do ICMS, ou seja, aquela pessoa que não tem inscrição estadual, né, mesmo que ela faça o transporte de mercadoria com uma nota avulsa, por exemplo, ela está dispensada do MDFE. O produtor rural, quando estiver transportando a sua mercadoria cobertada por nota fiscal eletrônica avulsa, né? A nota fiscal eletrônica, modelo 55, emitido por regime especial da nota fiscal fácil, foi o que a Daiane falou, né?
E o contratante de serviço de transporte, nos casos em que o transportador autônomo de carga emita o MDFE pelo regime especial nota fácil, né? Nota fiscal fácil, na forma prevista no ajuste NF 37 de 2019. Então, essas são as dispensas de emissão de MDFE, né? Ou seja, mesmo que eu tenha uma nota fiscal, se ela é avulsa, eu não vou emitir o MDFE. Se eu sou um produtor rural e emito nota fiscal avulsa, né, também não preciso, não, estou dispensado da emissão do MDFE, certo? Agora, como emitir o MDFE? Né? Ou seja, o MDFE deve ser emitido com base no layout estabelecido no manual de integração do MDFE, né? Se a gente tem acesso aí na internet, né? Ou seja, a gente tem acesso a essa informação. Contribuinte por meio de software desenvolvido adquirido pelo próprio contribuinte, né? Ou seja, não tem mais aquele gratuito, agora eu preciso fazer, né? Ou seja, eu preciso adquirir um software para fazer esse desenvolvimento, para poder fazer o MDFE, a emissão do MDFE. Então, ficou um pouco mais caro, né? Ou seja, a emissão do MDFE, desde que deixou de existir a emissão do MDFE de forma gratuita, tá? A impressão do MDFE, né, a impressão do documento auxiliar do MDFE é obrigatória? Sim, é obrigatória, né? O documento auxiliar do MDFE, o DANF, deve ser impresso após concedida a autorização de uso do MDFE para acompanhar a carga durante o transporte e possibilitar aos estados, né, o controle dos documentos fiscais vinculados ao MDFE. Então, eu preciso imprimir o MDFE, né, para que a hora que passar em numa fiscalização, o fiscal ter maior facilidade de verificar se a carga está correta, né? Ou seja, se eu estou aí fazendo o transporte com as mercadorias, com as notas corretamente emitidas, né? Ou seja, se toda a mercadoria que está no caminhão está também relacionada ali no MDFE, né? Só é dispensada a impressão, né, no transporte de carga realizado pelo modal ferroviário. Então, quando eu faço o transporte ferroviário, eu não preciso emitir, né, o MDFE, eu não preciso imprimir o MDFE, né? Aí eu posso fazer. Só que eu preciso ter esse MDFE disponibilizado em forma eletrônica. Então, se a fiscalização solicitar isso, eu preciso apresentar ela de forma eletrônica. Não preciso imprimir, mas tenho que ter disponível para o fisco, né? Fala, Milton. Então, né, pessoal, a gente vê que, apesar, né, da gente ter aí uma facilidade em relação à geração do MDFE, arquivamento, ainda temos a obrigatoriedade de ter o documento impresso em papel. Né? Ou seja, o fisco tem todos os meios de identificar a operação, mas ainda assim nós estamos dependendo. É lógico, tirando a questão da dispensa ali do modal ferroviário, onde você tem que ter o arquivo em meio eletrônico, através de um celular, um tablet, algo que você possa entregar ao fisco para ele fazer, então, a verificação do transporte. Mas aí fica um grande alerta para os contribuintes que emitiu o documento fiscal, ele tem que ser impresso, embora ele não seja o documento fiscal em si, como o próprio ajuste fala aqui, o MDFE é o arquivo disponibilizado em meio eletrônico, embora seja em meio eletrônico, o documento em papel ele ainda é necessário para acompanhar o seu transporte até o estado de destino. Então, esse é um ponto muito importante, né? Esperamos, é claro, né, que em breve, com essa modernização, as coisas passam a ser tudo em meio eletrônico e deixe de acompanhar o papel, né, junto com a operação. Esperamos isso aí, ansiamos por isso, mas, a princípio, temos que continuar com esse transporte acompanhado com o documento impresso. Cira, a gente sabe, né, que antigamente nós tínhamos várias situações onde era difícil a gente conseguir identificar, por exemplo, o que aconteceu. Aconteceu uma saída, o documento foi cancelado. Antes você tinha que escrever lá cancelado no documento, riscar e fazer um outro, né? Tinha que registrar no livro preto e tudo mais, né? Agora nós temos algumas questões chamadas eventos, né? Eventos do destinatário, né? Para a NFE, nós temos várias questões conhecidas como evento. Para o MDFE,
Nós temos também essas considerações em relação ao evento, e quais seriam esses eventos? Temos sim, Milton. Mas voltando um pouquinho atrás, eu acredito que os estados ainda exigem a impressão do MDFE por conta da falta de internet, né? Ou seja, em alguns estados, algumas cidades que a gente não tem internet no campo, ou seja, no campo, ou até mesmo nas estradas, né? A gente viaja, a gente sabe que é difícil aí você ter a conexão à internet. Então, acho que é por isso que ainda se exige a impressão desse MDFE, mas eu espero que um dia a gente tenha internet decente que não precisa fazer isso. Tá, evento do MDFE, quais são eles, né? Como tem a gente tem evento de nota fiscal, do CTE, né? A gente também tem do MDFE. Temos o evento de cancelamento, né? Que o cancelamento é feito eletronicamente. O encerramento, né? A inclusão de motorista, o registro de passagem, a inclusão de documento fiscal eletrônico. Então, emitiu o MDFE e por algum motivo ele está errado. Eu não comecei ainda, não iniciei o transporte, então eu posso cancelar. Eu tenho um prazo para cancelar? Tenho, né? Desde que esteja dentro desse prazo, eu cancelo. Mas já iniciei o transporte e por algum motivo eu preciso encerrar, porque o caminhão quebrou, vou ter que trocar de caminhão, né? Ou porque eu cheguei no destino também do produto. Também tem um evento de encerramento, né? Se eu vou trocar de motorista, eu faço um evento de inclusão de motorista nesse MDFE, o registro de passagem, né? E a inclusão de documento fiscal eletrônico. Então, se no meio do caminho eu pegar alguma carga, né, com um documento fiscal, eu posso incluir ele aí como um evento do MDFE também. A gente tem, de quem é a obrigatoriedade de fazer os registros do evento, né? A Dai já falou sobre a obrigatoriedade da emissão, né, do MDFE, e a gente tem também a obrigatoriedade do registro do evento. Quem está obrigado, né? Na ocorrência dos eventos a seguir indicados, fica obrigado o seu registro pelo evento do MDFE, o remetente, né? O registro do emitente, pelo emitente, perdão, do MDFE, do cancelamento do MDFE. Então, quem emite MDFE é o que cancela. Quem emite MDFE é também o que encerra, o que inclui o motorista e o que inclui o documento fiscal. Então, sempre o emitente do MDFE que vai fazer, obrigatoriamente vai fazer o registro dos eventos do MDFE. Cida, deixa eu só fazer um complemento aqui, se me permite. Claro, por favor. Esse evento de inclusão do documento fiscal é algo recente aí que a gente teve trouxe aí, o Justinef trouxe aí para nós, mas ele só está disponível nas operações intermunicipais. Então, quando eu tenho uma operação interestadual, eu não tenho essa possibilidade, esse evento não vai ser útil, tá? A gente não vai conseguir fazer. Nas operações intermunicipais, né, ali dentro do meu estado, eu posso fazer a inclusão de uma mercadoria sem ter agora de encerrar, né? Antes de ter a inclusão desse evento, a gente tinha que fazer um encerramento para colocar mais uma mercadoria lá no nosso caminhão para seguir viagem. Agora é possível usar o evento de inclusão, mas só a ressalva aí que a gente só pode usar nas operações intermunicipais. A gente não pode usar nas operações interestaduais de mercadorias, tá? Então, ali no MDFE eu só posso usar quando a entrega é dentro do mesmo estado. Quando vai para outro estado, a gente não tem ainda a possibilidade de usar esse evento. Bem lembrado, Dai. Obrigada, viu? É verdade, pessoal. Ou seja, por enquanto, só nas operações internas a gente consegue fazer a inclusão de um novo documento fiscal. Se for operação interestadual, como a Dai já falou, eu vou precisar encerrar e abrir um outro MDFE, certo? Eu posso cancelar o MDFE? Posso cancelar o MDFE.
O cancelamento do MDFE ele deve ser feito após a autorização, desde que não tenha sido iniciado o transporte ou não tenha sido promovida a saída da mercadoria e ainda não tenha transcorrido o prazo limite de 24 horas. Então, para encerrar o MDFE, eu preciso não ter iniciado o transporte, né? E preciso cumprir o prazo de 24 horas. Passou 24 horas, não é mais possível fazer cancelamento de MDFE. E a gente não tem nem aí o cancelamento extemporâneo, né? Não tem previsão. Então, teria que ser dentro do prazo de 24 horas, tá? Qual o prazo para encerramento do MDFE? Não há, ou seja, não há previsão de um prazo para encerramento, né, do MDFE. Afinal, eu posso encerrar ele a qualquer momento, né? Eu posso encerrar quando eu chego para descarregar no estado, né? Eu chego no final do meu transporte. Eu posso encerrar quando há algum problema no caminhão e eu preciso trocar de caminhão, então eu posso encerrar também. Então, é impossível aí se dar um prazo, né, para fazer esse encerramento. Então, o encerramento vai acontecer sempre que for possível, né, ou seja, se fazer o encerramento e necessário, né. Ele pode ser encerrado após o final do percurso, né, descrito no documento fiscal, sempre que haja um transbordo, um redespacho, uma subcontratação, uma substituição do veículo, ou container, né? Ou seja, como eu falei, são diversos os casos e as hipóteses de encerramento, né? Então, é impossível aí eu estabelecer um prazo para fazer esse encerramento, né? Então, o encerramento eu posso fazer a qualquer tempo. Quem deve encerrar o MDFE? Quem vai fazer o encerramento do MDFE é o contribuinte emitente, né? É o contribuinte emitente por meio do registro de evento específico. Então, eu emito o MDFE e só eu posso encerrar o MDFE, né? Afinal, é eu que tenho acesso às informações da emissão desse MDFE. Então, sempre que eu tiver emitido um MDFE, né, terminei o transporte, ou por algum outro motivo, por redespacho, ou por troca de caminhão, eu, como emitente do MDFE, preciso fazer o encerramento. Só eu vou conseguir fazer o encerramento por meio do registro de evento, né, específico, como eu já falei anteriormente ali. Enquanto houver MDFE pendente de encerramento para o emitente, não será autorizado um novo MDFE. Né, relativamente ao mesmo emitente, para a mesma unidades federadas de carregamento ou descarregamento, bem como para o mesmo veículo em diferentes datas de emissão. Ou seja, eu só consigo encerrar um MDFE, né, eu só consigo fazer um novo MDFE para o mesmo caminhão, para o mesmo transporte, né, ou seja, se houver o encerramento do primeiro, né, ou seja, eu emiti se eu não encerrar ele, mesmo que eu tenha, eu vou fazer um transporte para outro estado, no meio do caminho eu vou parar em outro estado, eu preciso primeiro encerrar o que eu iniciei o transporte, para depois emitir o outro MDFE. Ou seja, eu não consigo emitir 2 MDFE para a mesma placa, para o mesmo caminhão, ao mesmo tempo, certo? O encerramento é um ato que estabelece o fim da vigência do MDFE por meio do registro de evento, né, conforme disposto no manual de orientação, e deverá ocorrer ao término do último descarregamento, descrito no documento fiscal, quando houver transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do veículo container, na hipótese de retenção imprevista e parcial da carga transportada, ou seja, eu estou transportando a mercadoria, por algum motivo parei numa fiscalização e o Estado falou, essa mercadoria aqui ou está sem nota, ou por algum motivo ela não pode continuar o transporte, então eu vou retirar essa mercadoria, né? Retirando essa mercadoria por qualquer outro motivo, sinistro, que seja, né? Eu preciso aí encerrar o MDFE e iniciar um novo MDFE para continuar esse transporte, certo? Então, a inclusão de novas mercadorias para a mesma UF de descarregamento também vai me gerar um encerramento do MDFE e a emissão de um novo MDFE, sempre que tiver inclusão de novas mercadorias destinadas à mesma UF das demais mercadorias que está relacionada lá nesse MDFE.
A gente tem também, agora finalizando aqui, quais as diferenças entre CTE e MDFE? O CTE, que eu acho que a Daiane também já falou lá no começo, a gente só vai reafirmar aqui. O CTE é um documento fiscal emitido para documentar a prestação de serviço de transporte, né, com as informações estritamente necessárias ao transporte em si, né. O MDFE tem a função de vincular os documentos NFE e CTE referente aos produtos transportados, de uma unidade de carga específica utilizada, caminhão, trem, embarcação, navio, avião, né? Ou seja, o MDFE tem finalidade de permitir o rastreamento da circulação da carga transportada, a identificação do responsável pelo transporte, a cada trecho, percurso, né? A consolidação das informações de carga cobertada por CTE, NFE, e a agilização do registro em lotes de documentos fiscais em trânsito, né? A gente também tem o registro das alterações, substituição dos veículos de transporte ou de carga, né, e seus condutores, e o registro do momento do início e do fim das operações, entre outras, né? Ou seja, essa é a grande diferença do CTE para o MDFE. O CTE vai me relacionar qual é o serviço de transporte, né? Ou seja, que eu estou realizando. Vai trazer informação do serviço de transporte, quem é o tomador de serviço, né? Quem é onde inicia o transporte, onde termina o transporte, né? O remetente, o destinatário da mercadoria. O MDFE faz uma compilação de tudo isso, né? Das notas fiscais do CTE, e para informar para o fisco da onde ele vai, da onde ele inicia o transporte até o final, né? Ou seja, até onde vai ser descarregado a mercadoria. Então, essa é a diferença. Como a Daiane já falou também, o MDFE não tem nenhuma função de tributação, né? Ou seja, então ele não tem tributação, como é o caso do CTE e da NFE. Então, o MDFE é realmente um documento somente para facilitar a vida da fiscalização, né? Principalmente aí de dizer para ele saber aonde que essa mercadoria está circulando, né? E por onde ela vai circular. Eu acredito que podemos não ter falado tudo, mas acho que falamos as principais dúvidas, né? Essas que a gente atende a todo dia aqui no nosso chat, nas nossas consultas formal. Mas se ficou algo ainda a falar, se ficou alguma dúvida, a gente vai continuar por aqui na consulta formal, no chat, né? Ou até mesmo no telefone. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai ficar à disposição de todos aí para atendê-los, tá? Um abraço e encerro a minha participação por aqui. Bem colocado, Cida. Acho que é um assunto muito simplório, mas que ainda gera muita dúvida, né? Principalmente na hora da gente executar, né? Na hora de praticar ali a emissão do MDFE, né? Saber essa responsabilidade, saber o que eu faço, o que eu não faço. O que eu gostaria de fazer uma ressalva aqui para os nossos clientes sempre em relação aos eventos. A Cida pontuou ali quais são os eventos, né? Os eventos mais importantes, existem outros eventos ali, se vocês pegarem dentro do ajuste CNF, existem outros eventos, então a gente trouxe aqueles que são mais utilizados, né? Pelo contribuinte, ali pelo emitente do MDFE. Ficar bem atento. Eu vou cancelar, eu vou encerrar, qual que eu vou encerrar? Tá certo que eu vou encerrar? Encerrei de forma errada? Vai lá e já emite outro MDFE, para que o caminhão não fique desacobertado no seu transporte do MDFE e tenha uma penalidade, uma multa, tá? A gente sabe que acontece, o nosso dia a dia não é perfeito, acontece erros, às vezes, de você, talvez de uma lentidão do sistema, você seleciona MDFE para encerrar e talvez por alguma questão de lentidão ali, seleciona outro, aquele que ainda está em trajeto. Outra coisa importante, ficar atento aos documentos fiscais.
o MDFE está diretamente vinculado à nota fiscal ao CTE. Então, a partir do momento que foi emitido o MDFE, eu não consigo cancelar o CTE ou a NFE. Então, tenha certeza, tenha segurança do momento de emitir o MDFE, se está correto, se está tudo certo, se eu tenho todas as informações. Porque se depois que eu emitir o MDFE, eu preciso cancelar o documento que está vinculado, eu não consigo. A emissão, a autorização do MDFE é um evento impeditivo para o cancelamento da NFE e do CTE. Então, muita atenção. Vou fazer, fiz o cancelamento, mas está certo o cancelamento? Está dentro do prazo? Fiz o encerramento. Essa questão desse evento de inclusão, como que funciona? Essa questão de como funciona o evento de inclusão já é uma parte um pouco mais operacional. Então, a gente vai ficar devendo aí para falar para vocês como que na prática funciona, porque aqui a gente, na consultoria, não tem acesso a nenhum sistema. Então, provavelmente, o sistema vai, de alguma forma, permitir você fazer esse evento, que vai daí trazer uma telinha para você fazer a inclusão das informações ali do motorista e da inclusão de um documento fiscal. Carta de correção. Não temos previsão de emissão de carta de correção do MDFE. O que a gente pode fazer no MDFE é o cancelamento, o encerramento ou os eventos, conforme já a Cida trouxe aqui para nós. A possibilidade de incluir um motorista ou incluir uma mercadoria. Fora essas possibilidades, não tem como a gente corrigir aquele MDFE que já está alterado. Para que seja feita qualquer alteração, a gente precisa fazer o encerramento daquele primeiro MDFE e fazer uma nova emissão daí com as informações corretas, né? Vamos dizer assim, ou se eu precisei, por exemplo, o exemplo que a Cida deu, o caminhão quebrou, eu não consigo seguir viagem, eu preciso tirar a mercadoria daquele caminhão e colocar em outro caminhão. O MDFE é feito sob a placa do veículo, então é uma informação que é importante, que eu preciso alterar. Como que eu faço essa alteração? Não tem como fazer essa alteração. Eu preciso fazer o encerramento daquele MDFE emitido e fazer um novo MDFE com as informações novas do novo veículo que irá seguir viagem, tá? Então, acho que um pouquinho daquilo que a gente vivencia aqui na consultoria, ou um pouquinho daquilo que eu já vivenciei na parte operacional, lá quando eu era analista, seriam esses pontos de atenção aí para vocês, quanto aos eventos, quanto ao momento da emissão, ao cuidado do encerramento, o que eu preciso fazer, qual que é o procedimento que eu preciso adotar, né? Existe um evento que me permite fazer uma inclusão, eu preciso fazer um encerramento num novo MDFE, tá? Então, com isso, eu acho que eu encerro aqui também a minha fala, o que eu tinha para contribuir aí com vocês, e estamos disponíveis na consultoria. Só lembrando aqui, né? Agora, como dizem, dá o meu pitaco. Isso que a Daiane que falou durante o decorrer aqui do nosso webinário, tudo que a Cida expôs também no decorrer, é muito importante trazerem a sua equipe operacional, né, para vir acompanhar esses eventos. Eles são gravados, são disponibilizados aos nossos clientes depois, e vocês têm acesso irrestrito a eles. E eu reforço uma questão muito importante em relação ao encerramento. Lá no início da minha fala, eu disse que MDFE, ele compõe o sistema SPED, ele é um componente, e ele também serve como aí uma base de informações para cruzamento de informações para os fiscos estaduais, né? Então, quando a gente fala de um início de operação, por que o início a emissão do MDFE é impeditivo para cancelamento? Pressupõe uma saída de mercadoria, uma movimentação, né? Então, quando a gente fala de um encerramento de MDFE,
pressupõe já uma entrega, uma finalização de um serviço de transporte. Então, quando nós passamos para uma outra visão um pouco mais ampla de tudo isso, qual a influência que o MDFE tem sobre uma operação, nós podemos citar aí um exemplo fácil, né? É comum algumas instituições optarem, às vezes por comodidade, efetivar um documento fiscal antes mesmo da mercadoria chegar, né? Chegou lá, ele identificou na sua base de informações que foi emitido um documento fiscal contra o seu CNPJ e automaticamente faz a efetivação do documento fiscal. Bom, dentro de vários riscos que nós temos, né, inclusive risco financeiro de fazer quitação de um título, de um pagamento de uma operação e que talvez nunca ocorreu, né, entre os problemas financeiros, nós temos aí operações, riscos fiscais, como, por exemplo, a apropriação de crédito de uma forma antecipada. Por quê? Como você efetiva um documento, assim, olha lá, emitiram uma nota fiscal no dia 12. Opa, beleza, a nota fiscal foi emitida onde? Do Paraná para Mato Grosso. Bom, vai demorar mais de um dia para chegar, né? E você dá a entrada no dia 12. Né? Quando nós estamos falando do mesmo mês, ainda nós temos um risco menor. Mas suponhamos que fosse no último dia do mês. E você dá a entrada ali, apropria-se de um crédito no último dia do mês. Só que o encerramento do MDFE referente àquela mesma carga ocorreu no dia 5 do outro mês. Ou seja, automaticamente o fisco tem todas as condições de identificar que a operação, né, a escrituração da nota fiscal, ela foi feita de uma forma antecipada, já que o documento fiscal e os eventos da nota fiscal lá de entrega, né, de finalização da carga toda, ela ocorreu no mês subsequente. Então, todos esses cuidados que a Cida apontou, que a Daiane apontou, de encerrar no momento correto, né, de usar os eventos de uma forma consciente, ele é muito importante dentro das nossas operações. Afinal, hoje o fisco se conversa, todas as ferramentas, todas as obrigações acessórias se conversam de forma que o fisco possa identificar possíveis incongruências na prestação de serviço, na movimentação, circulação de cargas. Bom, chegamos então ao fim de mais um maravilhoso evento. Espero que vocês tenham gostado muito, né, dessa explicação dessas nossas meninas aqui, excelentíssimas nessa nossa área de ICMS, né, parceira de longas datas aí de vocês, né. Para quem gostou, dá aí o seu joinha, suas palminhas para nossas amigas Daiane e Cida. Muito obrigado mesmo pela participação, pelo desafio aí aceito, né, de vocês trazerem a público esse conhecimento que é de grande valia para o nosso crescimento pessoal e profissional. Daiane, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui trocando ideia com vocês, né? Facilitando a vida e a rotina de vocês. Cida, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Milton. Agradeço pela a tua contribuição aí com a gente também, que foi muito importante. E agradeço a todos que participaram, espero que a gente tenha contribuído com todos. E um abraço, bom trabalho. A todos que nos assistiram hoje, o nosso muito obrigado, tá? Eu gostaria de expressar aqui nossa gratidão, porque sem vocês nosso evento não acontece. Vocês é a parte importantíssima do nosso dia a dia. Aliás, além de cliente, vocês são nossos amigos, companheiros aí de longa data e pode contar conosco para o que der vier. Para vocês, um forte abraço e até uma próxima.